Amém, amém. Você pode se assentar? A gente vai ter um momento agora de reflexão, um momento de estudo da palavra. E olha, é tão bom cantar coisas que é verdade pra gente, né? Eu queria estar aqui todos os dias da minha vida, eu queria estar nesse lugar. É muito bom estar aqui com vocês. E eu convido você a estar estudando com a gente, abrindo o teu coração para tudo aquilo que Deus tem para falar agora nesse momento de palavra. Deixa eu me organizar aqui. E hoje o tema é um tema polêmico. E aí eu queria, antes de entrar no tema, queria identificar aqui quem tá com o casal, assim, casado aqui, namorado, quem tá de casal. Então, ó, pode baixar a mão. Eu vou fazer uma pergunta, mas entendam que vocês estão proibidos de dar aquela cotoveladinha, assim, sabe? Tipo, ó, pra você aqui e tal. Olha lá, ó, Deus falando. Fala, Deus. Tá bom, gente? Não queremos intriga e contenda no nosso meio. Hoje eu quero iniciar uma série de 2 mensagens que tem um título de Como Mudar Pessoas. Por alguma vez na sua vida, você já teve vontade de fazer alguém mudar? Tampa do vaso, a faca que termina de comer o pão e deixa o farelo em cima da mesa, a roupa do varal, que às vezes a roupa que não joga certinho no cesto, ou no teu trabalho, alguém que você convive, você fala assim, como que a pessoa consegue todos os dias se atrasar? Você já teve vontade de... Já falou aquela frase assim, nossa, tem vontade de abrir a cabeça da pessoa para colocar uma coisa dentro? Aquela pessoa que você fala assim, parece que não entende, parece que não muda, escuta 1000 vezes, ou o que minha avó falava para mim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você já teve essa vontade de mudar alguém? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Só que nós não temos esse poder de mudar pessoas. Você não tem esse poder, nem eu. Nós não temos essa capacidade de transformar pessoas e falar assim, olha, eu vou mudar aquela pessoa. Primeiro porque a pessoa precisa querer mudar. Se ela não quer, ela não muda. Só que na Bíblia a gente está recheado de exemplos de pessoas que tiveram mudanças nas suas vidas. Mas não muito longe. Aqui, no teu lado, na cadeira de trás, da frente. Pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Pessoas que se você conhecesse alguns anos atrás, você talvez não ia reconhecer. Então nós conseguimos entender que Deus tem o poder para mudar as nossas vidas e nos transformar. Vamos parar para pensar em Paulo. Paulo é um exemplo de transformação. Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele era o cara que matava cristãos, literalmente. Apedrejados. Eu sei que é um pouco forte, mas você já consegue imaginar matar alguém apedrejado? O quão cruel é isso? O quão pesado é isso? Não é pegar uma arma que com um tiro ali você acaba apagando a pessoa. Não. Apedrejado. A crueldade que Paulo tinha para com os cristãos. E de repente você vai folhando as páginas do livro de Atos e você olha e fala, opa, é o cara que mais escreveu no Novo Testamento. Que mudança, que transformação. Deus ele tem esse poder, porque Paulo ele teve um encontro transformador e um encontro com Jesus e com o amor de Deus, que tem a capacidade de nos transformar. Nós não somos Jesus e não temos esse poder para transformar pessoas. Entretanto, somos todos chamados para ser parecidos com Jesus. E nós temos o poder e a capacidade de influenciar pessoas, de ser exemplo para pessoas, exemplos de mudança, exemplos de transformação. Você que é atleta, aí na tua área, você não lembra de um exemplo de superação? Tipo aquela corrida do Senna, que ele estava com 2 marchas. Tipo aquela luta que o cara estava quase nocauteado. Ele levantou, foi para cima e nocauteou. Exemplos de superação. E essas pessoas, elas são inspiração para a gente. E nós podemos ser isso. Nós não podemos mudar alguém diretamente.
mas nós podemos ser exemplos. E exemplos falam muito mais do que palavras. Aquilo que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você fala. E hoje a gente vai falar sobre isso, porque um encontro genuíno com Jesus, ele carrega duas grandes marcas. E hoje a gente vai falar sobre uma, semana que vem a gente vai falar sobre outra. E hoje a gente vai falar sobre a marca chamada misericórdia. É algo que Deus tem para com a gente, que nos transforma. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 em diante. Mateus, capítulo 18, versículo 21 em diante. Se você não trouxe sua Bíblia, dá um aceno aqui, a gente tem algumas Bíblias ali atrás. Se você quiser encostar com quem está do teu lado. Mateus 18. Então, hoje a gente vai falar sobre como mudar pessoas. Vocês viram que eu não falei assim, como você vai mudar as pessoas. Como Deus vai mudar você. E como Deus vai mudar as pessoas com quem você convive. Mateus 18, versículo 21 em diante. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhes digo que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei, que ele desejava acertar as contas com os seus servos. E quando ele começou o acerto, foi trazida à sua presença uma pessoa que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo então prostrou-se diante do rei e lhe implorou dizendo: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou ele e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. E você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Você já caiu no erro, ou já teve a ideia de que você pode mudar uma pessoa? Às vezes a gente acha isso. Conheço muito namoro evangelístico. A pessoa briga, me bate, mas eu vou levar essa pessoa para Jesus. Eu vou mudar essa pessoa. O meu relacionamento, meu namoro vai transformar essa pessoa, esse rapaz de um troglodita, num príncipe encantado. É comum a gente escutar isso. Quantas vezes você pensa, não, tudo tem que ser do meu jeito. As pessoas precisam fazer como eu faço. Se eu fosse dono disso aqui, se eu pudesse mandar aqui, as coisas não estariam desse jeito. As coisas estariam muito melhor. Porque eu sei como as pessoas devem agir. Eu sei como as pessoas têm que fazer. A nossa vontade de mudar pessoas revela muito a nossa prepotência. Revela que nós conhecemos pouco de Deus. A gente lê uma parábola aqui. E é interessante porque essa é uma parábola que vai falar sobre 2 pessoas que deviam. Uma para um rei e outra para o seu conservo para o servo. E a relação de misericórdia e perdão era diferente entre eles.
Independente da dívida, independente do problema. Mas sabe o que é mais interessante? Que essa parábola fala sobre um rei. A Bíblia fala sobre um rei. As parábolas, em geral, falam sobre um rei. Elas vão falar sempre sobre Deus. Você conhece a história do filho pródigo? Então, não é do filho pródigo. É a parábola de um pai que tinha 2 filhos. E que ele queria que esses filhos se relacionassem com ele. Porque a Bíblia tem a ver sobre Deus, gente. Deus é o centro de tudo. Não a nossa vontade, não o nosso jeito, não a nossa maneira. Por isso que até mesmo a gente lê a Bíblia procurando coisas pra gente. Mas não, a gente tem que ler a Bíblia procurando Deus. A gente tem que entender que muitas vezes o nosso jeito de querer fazer as coisas não é o jeito certo. O jeito de Deus é o jeito perfeito para as nossas vidas. E Deus, Ele age com misericórdia todos os dias com a gente. E eu queria definir misericórdia aqui. Misericórdia é a atitude de você não pagar, você não revidar algo que você teria direito, de você não dar para a pessoa aquilo que ela merece. E essa parábola que a gente leu fala sobre uma dívida genuína, alguém que devia, pegou o dinheiro e não pagou. O rei tinha total direito de cobrar. Se você for lá na investidora, lá eu quase falei aqui o nome de uma financeira dessas aí, pega lá, R$10 mil, 10% de juros ao mês, e chegar para eles e falar assim, olha, é o seguinte, eu não tenho como pagar a minha dívida. O que eles vão falar para você? Não, então, não importa, a gente vai pegar teu carro, tua casa, teus bens. E eles estão errados nisso? Não. Eles têm o direito disso. Mas a misericórdia, ela não tem a ver com direitos. A misericórdia é o momento que você abre mão de direitos. O perdão é uma atitude de misericórdia, é um exercimento de misericórdia, quando você abre mão dos seus direitos para com alguém. Essa parábola ela revela que Deus tem a capacidade de exercer juízo sobre nós, de cobrar a gente, mas Ele tem misericórdia das nossas vidas. E Ele tem misericórdia porque Ele nos ama. A misericórdia é uma manifestação de amor. Só consegue ter misericórdia de alguém quem ama de verdade. Última mensagem eu falei sobre o amor de Deus. Esse ano eu falei tantas vezes sobre o amor de Deus. O amor de Deus é algo tão grande que acho que a gente podia falar todo dia sobre ele e a gente não ia conseguir compreender o tamanho de Deus, do amor de Deus. E o amor de Deus se manifesta na minha e na tua vida através da misericórdia. Porque eu vou fazer uma pergunta bem sincera. Você acredita que precisa da misericórdia de Deus? Você precisa da misericórdia de Deus? Você não se acha assim, não, eu sou uma pessoa meia boca, nota 6, pouquinho acima da média ali, na metade. Não sou tão ruim, eu não bato nos cachorrinhos, eu rego minhas plantas, eu não como muito carboidrato. Estou ali, sou um cara bom, não preciso de misericórdia. Será que nós precisamos da misericórdia de Deus? Eu vou te dar um exemplo. Eu chego num tatame, com o meu kimono, a minha faixa branca lisa assim, listra, bem limpinha, aquela faixa amarrada aqui do lado, assim, né? Parece uma pochete. E aí eu chego pro professor, e o professor fala assim, querido faixa branca, inestimável faixa branca, com quem que você quer rolar hoje aqui? Com quem que você quer lutar aqui hoje? E aí eu me deparo com 3 pessoas incríveis. JD, o nosso menino, para quem não conhece, o motivo da risada não é justo com a fama que ele tem. Ele é o nosso faixa branca mais sinistro. Queridão, gente boa. Aí eu tenho um faixa roxa também. O Léo, nosso... lá, tava tocando guitarra hoje, do louvor. JD perdeu o lugar? Ah, agora é o Léo? Então tá certo. E aí eu tenho também o Léo. E aí eu tenho o Bob também lá, ó, faixa preta. Tem os 3. E aí o professor fala assim, você pode escolher um deles para você rolar.
com quem que você vai querer rolar? Digamos que eu, diante de toda a classe, de todos os alunos, eu falo assim, quero rolar com o Minhãozinho, faixa branca sinistro. Como que ia ser a sua atitude em ver isso? Um faixa branca querer lutar com outro faixa branca. Você ia olhar e falar, tomara que não se machuque, né? Mais do mesmo. Todo dia acontece isso. Mas se eu falasse assim, não, eu quero lutar com aquele grandão lá, faixa roxa. Você já ia olhar e falar, ixi, você não conhece. Acho que você está querendo dar um passo um pouco maior que a perna. Você já ia ter uma estranheza maior. Mas e se eu falasse assim, não, eu sou o bichão mesmo. Eu quero rolar com aquele grandão lá. E eu vou dar um armlock voador nele. Que faixa branca sempre acha que vai entrar o armlock voador. Você ia olhar e ia falar assim, meu Deus do céu, que absurdo. A nossa relação com hierarquias, com pessoas que são maiores ou menores, ela vai ditar um pouco das consequências que a gente vive, né? Faixa branca, talvez eu quebre um dente, um olho roxo. Mas se eu chegar todo altivo e querer rolar com faixa roxa, ele vai me amassar. E se eu querer pedir para rolar com faixa preta, ele vai me amassar 3 vezes mais. Ou seja, dependendo de quem você vai desafiar, quem você vai contrariar, quem você vai querer dar um tapa na cara, vai mudar a consequência do que você fez. E agora eu te pergunto, e se nós vivemos uma vida dando tapa na cara de Deus? Uma vida desobedecendo Ele, uma vida desafiando Ele, uma vida fazendo tudo contrário àquilo que Ele fala para a gente fazer. Qual vai ser a consequência disso? Deus não é um faixa preta, Ele é muito maior. A consequência em desobedecê-lo, em querer agredi-lo, em querer discutir com Ele, em querer bater em Deus com as nossas atitudes, é muito maior. E é aí que a misericórdia de Deus entra. Porque todos os dias nós tentamos brigar com Deus. Nós tentamos dar tapas na cara de Deus. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu pensei numa coisa. O ano está indo para o final, já está naqueles mais de 70%, e eu comecei a olhar para trás e ver tantos cultos que a gente teve aqui. E tantos cultos que, diferente de hoje, eu estava sentado aí, escutando o pastor pregar, o Fernando, e Deus falando comigo coisas que eu precisava mudar, e que até agora eu não mudei. A paciência que Deus tem comigo revela a misericórdia dele. Porque mesmo todos os dias, a gente fazendo coisas erradas, coisas que ele fala pra gente não fazer, coisas que nós já estamos carecas de saber, coisas que dá vontade de ter aquela sensação de abrir a cabeça da pessoa, lembra? Se eu fosse Deus, eu acho que eu tinha vontade de fazer isso. Como que pode essa pessoa sempre fazer o mesmo erro? Sempre cair no mesmo problema? Mas Deus tem misericórdia das nossas vidas. Deus tem misericórdia da nossa ignorância. Como um faixa branca que entra querendo desafiar o céu e a terra. Deus, ele tem misericórdia de nós. E por isso que nós sobrevivemos e vivemos todos os dias. Porque Deus nos ama tanto que ele tem misericórdia. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Ele nos dá, inclusive, o céu de graça. Não precisa fazer nada. Simplesmente reconhecer que Jesus já fez tudo por nós. Essa é a misericórdia de Deus. Uma misericórdia que se revela todos os dias. Deus, ele não deve nada para mim nem para você. Nada. Se puxar a ficha, nada. Zero. Mas nós somos eternos devedores. Hoje de manhã você acordou, tinha ar para você respirar. Você colocou os 2 pés do lado da cama, você foi treinar, você fez tantas coisas. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de nós, de graça. Tudo isso por conta da misericórdia, porque Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Atualmente a gente aprende muito com esses filósofos de Facebook, coaching quânticos, postzinhos com frases. E às vezes a gente acredita mais naquilo do que no Deus que criou os céus e a terra, que nos ensina
como realmente nós devemos mudar, o que de fato é efetivo para transformar a minha e a sua vida. E a gente esquece que a misericórdia de Deus é algo que nos transforma. Você imaginou se Deus simplesmente acabasse comigo do dia para a noite? Por causa dos meus erros, dos meus pecados, dos meus defeitos? Ele não faz isso. Porque a misericórdia de Deus é um agente de transformação nas nossas vidas. Só que se nós somos discípulos de Jesus, se nós queremos ser parecidos cada vez mais com Ele, nós temos que viver a misericórdia. Nós precisamos ser discípulos misericordiosos. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você é uma pessoa misericordiosa? Ou é tudo no bate e rebate? Tipo ping-pong profissional, sabe? Tá, a bolinha tá indo e já tá voltando já. Com você, sempre um murro na ponta de faca. Quando que foi a última vez que você teve medo de ter misericórdia com alguém? Porque não funciona. Se eu tiver misericórdia daquela pessoa, perdoar, deixar passar, a pessoa vai montar em cima de mim. A gente vê dessa maneira. Mas a misericórdia é a maneira com que Deus nos transforma. E nós precisamos acreditar na misericórdia. Os verdadeiros discípulos se parecem muito com os seus mestres. Você treina, vai para academia, musculação, faz seu judô, seu jiu, seu muay thai, ginástica. E é interessante que o atleta, conforme ele vai treinando, ele fica meio parecido com o professor dele, né? Meio parecido com o mestre dele. O jeito de falar, o jeito de lutar, o jeito de se movimentar. Porque o professor vai passando ali aquelas dicas, as orientações, e você vai se transformando e vai pegando aqueles detalhes, aquele jeito. Se nós estamos treinando com Jesus todos os dias, se Jesus ele faz presença na nossa vida, nós recorremos a Ele e Ele quer nos transformar, nós estamos ficando cada vez mais parecidos com o nosso professor? O ano vai acabar. Quando terminar o ano, você vai estar mais parecido com Jesus ou menos? Se você não é parecido com Jesus, me desculpa, então Ele não é o seu mestre. Você não precisa ser igual a Ele. Só na eternidade a gente vai conseguir ser muito melhor do que a gente é hoje. Mas você precisa ser parecido. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. O quão parecido você é com o seu mestre, o seu professor aqui da Terra? Muito? Vocês trocam ideia? As conversas do WhatsApp, vocês falam um monte. Mas e aí? E o professor do céu? E aquele que criou os céus e a terra? Que nos ensina como viver uma vida de plenitude aqui? Por que a gente é mais parecido com os nossos professores terrenos e menos parecido com Jesus? Jesus deve ser o seu treinador. Jesus deve ser o seu professor. Jesus deve ser o seu mestre. Porque um verdadeiro discípulo de Jesus possui um coração misericordioso. Sabe o que impede a gente de exercer misericórdia? O nosso senso de justiça. É tipo quando alguém faz algo mal, você tem que perdoar essa pessoa. E aí você fala, mas não é justo. A pessoa faz mal para mim. Vem com aquela cara de pau, me pedir perdão e eu tenho que perdoar. Onde já se viu isso? A gente começa a achar que perdão, que misericórdia é o contrário de justiça. Ou eu sou justo, ou eu perdoo e eu sou misericordioso. Que são coisas opostas. Mas não é. Porque Jesus já nos perdoou e nos perdoa todos os dias. E Ele nos ensina a perdoar, a sermos misericordiosos. E aí a gente começa a entender que a nossa justiça não opera a vontade de Deus. Que a nossa ira não é justiça. Que aquelas respostas que a gente dá de cabeça quente deveriam estar dentro da nossa boca, não dentro do ouvido do próximo. Porque nós temos uma dificuldade imensa de lidarmos com a justiça. E muitas vezes a gente não exerce justiça. A gente exerce vingança. A vontade de retribuir, de dar o troco, de pagar na mesma moeda. E Jesus não nos ensina isso.
Jesus nos ensina a sermos misericordiosos. Eu entendo que às vezes a gente precisa ser firme com pessoas. Vamos falar o português, claro? Tem gente que é folgado. Tem gente que é folgado. Tem gente que se você não cobrar, tem gente que se você não falar, olha fulano, dessa vez não vai dar. Ó, você fez errado. Eu sei que tem gente assim. Eu sei que existem situações que nós temos que ser pedagógicos. Tem que falar, ó, agora você pisou comigo 1, 2, 3 vezes, essa quarta aqui, segura um pouquinho aí. Eu não estou falando para você que você tem que abrir mão de todos os seus direitos. Que lá no teu trabalho, alguém te deve um dinheiro, e a pessoa chega e fala assim, me perdoa, você vai falar assim, tá perdoado, vai em paz. Não. O que a Bíblia vai mostrar aqui nessa parábola é que aquele homem que recebeu a misericórdia, quando o outro veio cobrar ele, quando ele foi cobrar o outro, a atitude dele foi de esgoelar ele, foi de humilhar, foi de mandar prender, foi desproporcional. Nós precisamos aprender um pouco mais sobre proporcionalidade. Quantos casais estão vindo para o culto? Está na hora de vir para o culto. Eu falei isso no curso de discipulado, vamos ver se mais gente vai se identificar. Estou indo para o culto. Parece que tudo dá errado. A possibilidade de ter uma discussão. Por que é que você aperta o tubo da pasta no meio? Tem que apertar do fundo para cima. Porque eu já falei 1000 vezes para você que o tubo da pasta se aperta e enrola, aperta e enrola. E aí começa aquele quebra-pau. Esse chinelo aqui na sala, antes de vir para o culto é sempre assim. Parece que tem um clima assim que aparece, que vem sobre a casa da gente, sobre o carro. Tem alguém que te fecha, você já fala o Salmo 119. Né? Ou é só lá em casa? Se for só lá em casa, eu vou ficar quieto. Eu conheço casais que por brigas bestas, pequenas, ficam meses sem se falar. Guerra de silêncio. Não vou falar com essa pessoa. Ele fez isso comigo. Agora ele vai ver. Vou ficar quieto. Vou ficar quieta. Olha lá, ó, a minha justiça. Agora eu sou juiz aqui dessa causa. Ah, não lavou a louça? Vou ficar sem lavar. Vai ficar aquela pilha de louça. Vou ensinar para essa pessoa como que ela muda. Mas não através da misericórdia. Através do meu senso de justiça. Ah, esse aluno que chega atrasado todo dia. Não vou perguntar por que ele chega atrasado. Eu vou falar para ele fazer 50 flexão quando chegar. Aonde está a nossa misericórdia? Quantas vezes a nossa falta de misericórdia nos afasta? Quantas vezes a vontade de viver uma vida querendo ensinar todo mundo através da justiça nos afasta e nos deixa sozinho? A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que cobrar, a gente tem que ensinar as pessoas a terem uma vida séria. Mas você é uma pessoa misericordiosa porque Deus é misericordioso com você. Todos os dias. Às vezes eu olho para mim e sem uma falsa humildade, simplesmente real, eu penso assim, o que Deus viu em mim? Eu tenho um monte de problema, um monte de defeito. Eu fui trocar de carro e é muito engraçado que o carro da gente nunca vale nada quando a gente vai vender. Mas quando a gente vai comprar, é 3 vezes o preço. E às vezes eu me vejo assim, ninguém ia querer me comprar. Por que Deus vai querer viver a eternidade do meu lado? Eu não sou essa pessoa tão agradável. De vez em quando a gente acerta umas piadinhas boas, mas para cada uma piada boa é 10 ruins, né, Fernando? Não é fácil. Mas Deus ama a gente. E por isso Ele é misericordioso. E hoje, eu quero que você reflita sobre as amizades que por falta de misericórdia foram se destruindo e ficando no caminho da tua vida. Os relacionamentos
entre homem e mulher, entre casais, namorados, que por falta de misericórdia, por olhar e falar assim, poxa vida, a pessoa acerta 100 vezes, erra uma, acabou o mundo. Saber ter proporção das coisas, saber olhar e falar assim, poxa, essa pessoa não erra sempre comigo nisso. Hoje a pessoa deu um vacilo. Eu vou lá, vou conversar, a pessoa vai se desculpar, beleza, segue a vida. Abaixar um pouco a faca, abaixar um pouco a arma e ter misericórdia. Porque se a gente continuar vivendo essa vida, hoje em dia, cara, eu fico abismado. Eu abro o jornal todos os dias e eu vejo cada notícia. Um cara que buzinou pro outro no trânsito, o outro foi lá e matou. Uma buzina. Só que a gente critica o cara que buzina. A gente fala, nossa, que erro. Mas no nosso lar a gente é pior com aquelas pessoas que vivem debaixo do nosso teto. Hoje você tem uma lição para levar para casa. Eu e você. A começar a exercer a misericórdia. Assim como Jesus tem misericórdia de nós. Mas não com os de fora. Com aqueles que vivem com você. Com aqueles que trabalham com você. Com aqueles que treinam com você. Com a pessoa que dorme do teu lado. Com os seus filhos. Quantos pais eu já tenho visto? Parece que é um sargento dentro de casa. O filho não pode pisar fora. Criança erra. Adulto erra. A gente tem que saber ter proporção das coisas. E sermos misericordiosos. Deus tem misericórdia de você. Tenha misericórdia do próximo. Amém? Convido você a fechar os seus olhos para a gente orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada um que está aqui, Deus. Obrigado, Pai, porque se as suas misericórdias não nos alcançassem todos os dias, nós não íamos estar aqui. Senhor, cada vez que eu errasse, cada vez que um irmão meu aqui, um amigo errasse, o Senhor mandasse a conta lá para a gente, nós não estaríamos aqui, Deus. Porque a gente vacila muito, Deus. A gente erra com tantas coisas. Durante esse ano a gente já aprendeu tanta coisa aqui, Deus, nesse culto. Tanta coisa nos nossos treinos, nas nossas classes. Mas a gente não coloca em prática. E eu fico imaginando, Deus, a paciência e o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. De ter misericórdia de nós, Deus. De não nos dar aquilo que nós merecemos. De não nos dar, Deus, aquilo que o Senhor teria total direito de nos cobrar. Porque o Senhor nos ama. E esse amor pedagógico que sabe nos ensinar a sermos pessoas diferentes, esse amor transformador. Oh Deus, se nós soubéssemos o valor da misericórdia, nós estaríamos mais próximos uns dos outros. Nós estaríamos mais próximos daqueles que vivem com a gente. Nós estaríamos mais próximos de Ti, Deus. Porque quando nós agimos com misericórdia, nós mostramos que nós entendemos a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Deus, por cada um que está aqui, que tem situações que às vezes é difícil, já foram feridos, magoados, às vezes não conseguem perdoar alguém, às vezes não conseguem agir com misericórdia, mas eu te peço, Pai, que o Seu grande exemplo de misericórdia, de não nos dar o que nós merecemos, seja inspirador. A gente se inspira tanto, Deus, em atletas, em pessoas, em seres humanos, nós não vemos inspiração nos Seus exemplos para as nossas vidas. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso maior treinador, o nosso maior professor, o Senhor é o nosso mestre, que a gente possa aprender a viver como o Senhor quer que a gente viva, que nós experimentemos, Pai, a Tua misericórdia todos os dias, e que nós possamos, Deus, poder ceder e dar essa misericórdia para as pessoas que têm nos feito mal.
Abençoa cada um aqui, Deus, cada família aqui representada. Continua com a gente, Deus, nesses últimos louvores. E quando terminar esse culto, que a gente possa sair daqui e colocar em prática tudo aquilo, Deus, que a gente aprendeu aqui hoje. A começar, Deus, quando a gente entrar no carro para ir embora. Que nós possamos viver uma vida de misericórdia, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Em teus braços. Se coloca de pé. Vamos terminar esse culto louvando, Senhor. Me entrega os meus medos, eu deixo aos pés do altar. Todos meus planos, Deus, hoje eu entrego a Ti. Toma o meu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me declamar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus. Em Teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, manda a Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Você pode sentar rapidinho, tem alguns avisos para você.
Amanhã a gente tem a Copa Judô para Todos aqui no ginásio. A gente vai fazer um festival, é um campeonatinho pequeno. O objetivo lá não é quem vai ganhar, quem vai perder, mas sim a gente vai estar com várias crianças, cadeirantes, cegos, autistas. A gente vai fazer um dia de brincadeira com eles, das 2 até as 4 da tarde, através do judô. Você quer vir assistir, quer estar com a gente ali, tem uma equipe que está preparando tudo, vai ser um tempo bem legal. Mas você quer vir assistir, você é muito bem-vindo. Sobe ali com a gente, vamos estar orando com essas pessoas, vamos estar cuidando delas, que vai ser um tempo bem legal. Outro aviso importante para você, tá? Amanhã também tem o Curitiba Fight Pro, né? A gente tem o Del vai estar lutando lá, a gente vai estar orando por ele daqui a pouquinho aqui. Então, se você quiser ir lá na Striker House a partir das 5 da tarde, Del luta que horas, Del? Umas 6, 7, né? Você que quiser ir lá assistir também, é muito bem-vindo. Só precisa comprar teu ingresso lá para entrar, né? Você vai passar um tempo divertido. Antes da gente orar por quem vai estar lutando, quero perguntar para você assim: você que quer levar um livro desse aqui para o seu pai, desse lado aqui, alguém que quer levar esse livro e entregar de presente para o pai? Ninguém? Então eu vou pegar para o outro lado. Alguém aqui quer levar esse livro de presente para o seu pai? Olha ali o Del, a Lu, vem aqui na frente aqui. Povo mal agradecido com o pai, né? O pai não quer levar um presentinho. Segura aqui. Aí, muito bom. Muito bom. Parabéns, obrigado. Deus abençoe. Então, já que você tem as suas dificuldades, um livro maravilhoso, Coração em Chamas pelo Espírito. Você que está precisando, de repente, tratar o rancor do teu coração aí, né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual foi o primeiro texto bíblico que o Fabinho usou no sermão dele aqui? Certo? Tá dormindo aí, Fábio? Poxa vida. Mateus 18. Olha aí. Parabéns, vem aqui, deixa eu fazer uma foto com você. Esse é o cara da Harley mais bonita da PIB. Junto aqui, muito bom. Parabéns. E ó, mais um livro, hein? Hoje bastante livro de sortear aqui. Você quer entender um pouco mais sobre batalha espiritual? Tá? Você quer ganhar esse livro? Quero. Então a gente tinha... Vamos lá então, vou te dar a chance então. Olha aí, né? Tá combinando hoje, sapato vermelho, camisetinha. Ah, menino, veio todo restartzinho pro culto. Mas... O Fábio falou que a gente tinha um faixa branca sinistro no treino. A gente falou que ele perdeu a posição dele. Pra quem que ele perdeu? Minhãozinho. Parabéns. Tirar uma fotinha aqui com você aqui. Obrigado. Agora sim, vou convidar você que vai estar competindo esse final de semana, né? Dá um pulinho aqui, vem aqui junto. A gente quer orar por você. O Del vai estar lutando no Curitiba Fight Pro. Mais alguém vai estar competindo? Como diria o Fabinho, só contra a balança, né? Mas vamos orar, fique em pé. Vamos agradecer a Deus por esse tempo precioso que a gente teve aqui e pela vida dos nossos amigos e irmãos aqui que vão estar competindo. Senhor Deus, muito obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas muito obrigado, Pai, pela Tua graça que se renova dia após dia, Senhor. Nos trazendo paz, tranquilidade, permitindo que possamos vencer as nossas batalhas, ó Pai, e celebrar as nossas vitórias, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui no culto, ó Pai. Leva eles para casa agora em paz e tranquilidade também. Os protege, coloca os Teus anjos, Senhor. E te pedimos pela vida do Del, ó Pai. Esteja cuidando do nosso irmão precioso amanhã. Dê um dia também de paz, tranquilidade, felicidade.
Cuida dele, que ele não se machuque ali, ó Pai, e que ele possa se divertir, ó Pai. Seja um tempo agradável, Senhor. Te pedimos também pela Luz, Senhor, que é a esposa dele, que vai estar ali junto, Senhor, torcendo, vibrando, e todos nós vamos estar torcendo pela vida do Del ali, Senhor. Mas, Senhor, faz a Tua vontade na vida de cada atleta naquele lugar, ó Pai. O desejo que temos pela vida do Del, que seja um dia feliz. Também temos pela vida de cada um que vai estar ali, Senhor. Cumpre a Tua vontade, Senhor, no Teu santo nome que oramos e agradecemos aqui. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Você não pode ir embora sem dar uns 20 abraços no Del e falar assim: Deus abençoe a tua vida, eu estou torcendo por você. Deus te abençoe.